a nossa bom dia. Feliz de estar aqui com vocês, aqui. E aí, às vezes, eu vou olhar para cá para ficar melhor, né? A gravação para o Zoom. E às vezes vou olhar para cá, para o Insta, para a gente conversar, né? Olho no olho, um pouquinho. E hoje o nosso tema aqui, ele vem sobre um tema que a gente já falou outras vezes, mas que ele sempre está aqui mexendo e pedindo, né, para ser visto, para que a gente possa, mais uma vez, olhar para ele, olhar de uma outra forma, trazendo informações, porque são tantas coisas acontecendo, né? No mundo, nas nossas famílias, nesse movimento da transição planetária. Então, a gente novamente traz aqui para nós refletirmos juntos, esse tema, a vida além da vida, que nós vamos tratar da imortalidade da alma, porque a morte do corpo físico não é o fim, ele é só uma passagem. E se tem uma certeza que a gente sabe quando vem aqui, né? No dia que o bebezinho nasce e a família está feliz, a maior alegria. Mas se a gente quiser, e a gente não para, óbvio, né? Sobretudo aqui no Ocidente, a gente não tem essa educação, eu vou dizer assim, de olhar para a morte do corpo físico. E óbvio, né, Eridão, quem vai estar no dia do nascimento de um bebê pensando que ele vai morrer? Não. Mas se a gente olhasse para a vida depois da vida material, da vida física, de uma forma mais leve, mais natural, seria algo muito mais auspicioso para todos nós, né? Porque nós não precisaríamos viver com esse medo, com esse apego, né? E é isso, a gente vai conversar muito sobre isso. Eu vou colocar aqui o tema da nossa live, a vida além da vida, além da vida material. Porque aí, na medida que os nossos amigos e irmãos forem entrando, nós vamos também informando a todos, né? E aí eu vou compartilhar aqui nesse aviãozinho. E na medida que vocês forem entrando, podem ir compartilhando também, se fizer sentido, se sentirem no coração. Os coraçõezinhos são bem-vindos, porque é uma forma que o Instagram entende que é um conteúdo bom e que deve ser entregue a mais pessoas. Então, fiquem à vontade também para fazer isso. Depois, quem vem assiste a live gravado ou no meu YouTube, né? Deixa os comentários, traz as tuas considerações, tanto aqui na página do Jesus de Nazaré, quanto na minha página do YouTube. Quem sentir de deixar uma sugestão de tema, um pedido de tema, fique à vontade também. Como eu digo, né? A minha prática terapêutica, ela já é bem grande. Tenho mais de 17 anos como terapeuta integrativa, menos como terapeuta sistêmica, mas, na verdade, quando eu fui entender, né, sobre as constelações sistêmicas, sobre como funciona esse olhar sistêmico, eu vi o quanto, no fundo, ele está completamente integrado em tudo que a gente faz, em tudo que Jesus disse e deixou aqui para nós. Então, é algo que realmente eu gosto de trazer para a vida e trago aqui nas lives, nos nossos minutos de orações, sempre que possível, né? Para quem não sabe, eu sou Eridan Mourão, terapeuta integrativa e sistêmica, mãe de 3 filhos nascidos, filha da dona Cecília, seu Mourão, e toda quinta-feira estou aqui na página do Jesus de Nazaré
trazendo temas para a gente conversar conectados com a espiritualidade e trago também a visão sistêmica sempre que possível e sempre é possível. Deixo também as gravações no meu canal do YouTube. Acho que lá deve estar como está no Instagram, eridamourão.terapeuta, para que as pessoas que não têm Insta, que não gostam do Insta, possam acessar. Então, fiquem à vontade. E às 10h08, às quintas-feiras, na minha página do Instagram, eu faço movimentos constelatórios. Quando é possível, e geralmente é possível, eu integro com o tema que nós conversamos aqui nos minutos de orações. Quando não, eu abro o espaço. Recebo lá quem está com o coração aberto, quem deseja trazer um tema para constelar, e um tema é uma dor, é um desconforto. E nós fazemos movimentos breves, mais profundos, porque a própria constelação é uma terapia breve. A pessoa não precisa estar se expondo, ela traz aquilo que incomoda e a gente olha de forma sistêmica. Então, fiquem à vontade para estar conosco daqui a pouco, às 10h08, lá na minha página do Instagram, tá bom? Eu vou aqui rapidinho compartilhar fora também, para avisar nos grupos que nós já estamos. Então, nesse momento, né, eu quero convidar cada um aqui presente, encarnado e desencarnado, a se conectar com o ser divino que somos, com os nossos amparadores espirituais, aqueles que nos acompanham ao longo de toda a nossa vida na Terra, mas que também, em algum modo, em algum nível, também temos os nossos amparadores espirituais após a partida desse mundo físico para o mundo espiritual, a nos orientar para a nossa jornada, para as nossas melhores escolhas por nós, por aquilo que nos cabe ainda fazer por aqueles que amamos, seja em forma de orações. Inspira, expira, silencia a mente um pouco e sente esses bálsamos de luz, de fluidos que chegam até nós, trazendo os remédios necessários para o nosso corpo físico, para o nosso corpo espiritual, para as nossas casas, para todos aqueles que estão em nossos corações. E assim é. Gratidão, muita paz. Deixa eu trazer, né, mais uma vez aqui, é, nossa filhinha, que nós separamos aqui, para ir trazendo para a nossa mente, né, para a gente não esquecer os pontos principais a trazer aqui. Mas eu prefiro começar já pelo capítulo 2 do Evangelho, onde está escrito: meu reino não é desse mundo. E só por isso aqui a gente já tem muitas coisas a refletir. Porque quando Jesus deixou para nós, meu reino não é deste mundo, e ele também disse para nós, vós sois a imagem e semelhança de Deus. Eu sou Deus, né? Sou um com o Pai. Ele está mostrando para nós
que esse mundo é apenas um dos mundos, dos muitos mundos que tem por aí, por essa galáxia tão grande, né? E ele traz para nós, no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. E a gente sabe que a gente veio aqui, que aqui é só uma passagem para nós, né? Que esse não é o reino de Deus, não é o reino de Jesus e também não é o nosso. Que há muitas moradas na casa do nosso Pai, que nós, independente da religião, todos nós sabemos que o nosso espírito é imortal e que quando nós morremos, o espírito não morre. Não importa, tem uns que acreditam, como eu, e como aqueles que seguem a doutrina espírita, o budismo, o hinduísmo e tantas outras religiões e filosofias ao longo do mundo na reencarnação. Mas mesmo aqueles que não acreditam, eles sabem que ali só quem morreu é o mundo, é o corpo físico. Mas às vezes a gente quer limitar a nossa consciência e achar que só existe esse mundo, que só nós aqui, né, na Terra, né? E é isso, isso fala muito sobre a nossa infância espiritual, né? Porque algumas pessoas nem conhecem outras fronteiras, outros países. Ô, bem, namore, seja bem-vinda. E por isso acreditam que não existe. E assim nós que vivemos aqui na Terra, alguns de nós ainda acreditam que esse é o único mundo, que não existem outros mundos, e ficam muito apegados a um corpo físico. Eu estou expandindo um pouco mais, né, os conhecimentos, porque sempre é bom conhecer. E como eu estou com um projeto, que na verdade ele também é um projeto conectado com tudo que eu já faço, que é o Caminhando Juntos, mulheres que caminham juntas, que lá nós temos várias vertentes, mas muitas mulheres idosas. E dentro desse Mulheres que Caminham Juntos, em breve nós teremos outros projetos. Então, eu senti de fazer um curso de cuidador de idosos, para que eu possa entender com mais profundidade esse mundo, né? E ouvindo as mulheres que estão lá participando desse curso, você escuta muito sobre o medo da morte da mãe, o medo da morte do pai, o apego aos entes queridos para que eles não sigam, né, a sua trajetória no mundo espiritual. Mesmo eles já tendo 80 e alguns anos, 90 e poucos anos, mas por que isso acontece? Isso acontece conosco, isso acontece com aqueles que estão com os entes queridos nos hospitais, sofrendo, onde aquele corpo está entrando em falência de diversas formas. Mas a gente quer, eu vou dizer, por um egoísmo que não é só egoísmo, mas pela o apego, né? Que Chico diz que a gente vem aqui para trabalhar, o desapegar das pessoas e desapegar das coisas. A gente quer que aquele ente querido fique aqui de qualquer forma, mesmo que ele já tenha cumprido o seu papel, ou com a idade já avançada, onde muitos estão com Alzheimer, onde muitos estão com todo tipo de sonda, nas condições assim mais desafiadoras para o corpo físico, porque envelhecer é bom, é muito bom a gente envelhecer, mas se possível, o melhor é que a gente envelheça com saúde,
né, com condições ainda por nós. E é claro que a gente sabe que, com o passar do tempo, o corpo físico vai se debilitando, mas esse apego que a gente tem aos nossos entes queridos aprisiona muitas vezes eles na dor e no sofrimento daquele corpo que já não tem mais o que fazer aqui, que já cumpriu o seu tempo, né? Por medo, por não saber para onde vai aquele espírito, e a gente até ouve dizer, mas não dá para afirmar com toda certeza que vai sair daqui, vai para esse lugar, vai para aquele lugar, ou que vai passar por isso ou por aquilo, mas a gente sabe que não vai ficar. A gente sabe que é preciso ir e que a vida continua no mundo espiritual, como nos contam os espíritos, né? As pessoas partem daqui, deixam a vestimenta física, como a gente troca uma roupa velha que já não serve mais, mas a gente vai continuar em tratamento, num primeiro momento, em muitos casos, em estudos, em outros momentos, em outros casos, em aprendizados diversos. Mas a vida continua, ela não acaba com a morte daquele corpo. E se a gente traz isso para o coração, fica mais leve viver, né? Porque a gente vê muito, né, que a gente vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Mas se eu trago para o meu coração a certeza de que, ao partir daqui, da vida física, e aí parece que os visitantes começam a chegar, alguns talvez mais atrasados para o estudo, para o evangelho da manhã, ou só querendo dizer, é verdade, eu estou aqui, eu estou ouvindo. E aí eu vou ouvindo, um portão parece que abre, os passos parece que chegam, e está tudo bem, né? Se eles querem que a gente sinta a presença deles aqui, eles são bem-vindos aqui, né? Aqui é o lugar para a gente conversar sobre o Evangelho de Jesus, sobre a imortalidade da alma. Aqui comigo e com cada um de vocês aí nos seus lares também, existem os espíritos que vêm acolher esses espíritos que estão conosco, nos acompanhando nos nossos lares, porque a gente acha, né, e como eu falando sobre o apego, aquele que morreu acabou, e acabou o vínculo completo com a gente. Morreu, foi embora, eu nunca mais vou ver, nunca mais vou saber, eu nunca mais vou ter contato. Não é bem assim, né? Não vai ser mais como era aqui. Toda hora, se eu quisesse, eu ligava, eu ouvia. Se eu quisesse, eu fazia uma viagem, encontrava, eu conversava. Hoje já não é mais assim, mas a gente não perde o contato com eles. A gente se encontra muitas vezes durante o sono do nosso corpo, quando o nosso espírito ele faz uma experiência de morte, porque ele pode se desligar um pouco do corpo e encontrar com esses entes queridos. E vai. Por isso é bom sempre, antes da gente dormir, a gente fazer uma oração, independente da religião, e intencionar o que eu desejo durante o sono do meu corpo. Eu desejo estudar, eu desejo me tratar, eu desejo encontrar alguém. E aí, esse encontrar alguém depende muito, né? Se essa pessoa também está em condições de ser encontrada naquele momento, se eu estou em condições de encontrar aquela pessoa naquele momento. Então, é bom a gente pedir para fazer isso, mas pedir para fazer acompanhado do nosso anjo da guarda. Que essa pessoa esteja acompanhada, né, do espírito que a guia,
para que esse encontro possa acontecer. Porque muitas vezes a gente, eu sonhei com fulano, ou eu acordei pensando tanto em fulano, porque encontrou. Não lembra exatamente, e nem todo mundo lembra dos seus sonhos, ou quando a gente lembra, só lembra um pedacinho, porque é muita coisa que acontece durante a noite. Mas aquilo é te mostrando que realmente aconteceu aquele encontro. Mas quando a gente só adormece, de qualquer forma, ou pior do que isso, na frente da televisão, assistindo filme de terror, noticiário de morte, de guerra ou de tantas outras coisas ruins, a gente também pode se conectar com esse tipo de vibração e ir para esses lugares, sem preparo espiritual para isso. E aí vai acordar cansado, acorda se sentindo mal, né? Então, o momento de dormir e o momento de acordar é um dos momentos mais preciosos, importantes da nossa vida. Aqueles que não têm o hábito de orar em momento nenhum, e orar, quando eu digo, não é precisa ficar não sei quantos terços, não sei quantas Ave Maria, não sei quantos Pai Nosso, e não estou falando isso desrespeitando quem faz, tá certo? Eu só estou dizendo que não precisa todo esse ritual com essa profundidade para que você se conecte com Deus, para que você se conecte com a espiritualidade, para que você durma. Se é assim que você faz, ótimo. Eu tenho os meus rituais que eu gosto de fazer, mas basta uma intenção do coração para que você se conecte e consiga. Então, no momento de dormir é um desses, e no momento de acordar, para que eu possa ter a orientação do meu anjo da guarda, para que eu possa colocar em prática as coisas que me foram orientadas durante a noite para eu fazer no dia, e tudo fica muito mais leve. Mas quando a gente acha, e aí eu volto, né, que quando alguém parte da vida física, quando acontece a morte física, acontece a morte espiritual, nunca mais vou ver essa pessoa, nunca mais vou saber dela, morreu, se acabou, aí fica mais difícil. Aí é bem mais desafiador, aí eu quero me apegar àquele corpo doente, àquele corpo que não dá mais. Eu mesmo, se eu acredito isso e eu estou nesse processo do desencarne, é muito mais sofrido para mim, porque eu também não quero sair do corpo. Eu estou vendo que o corpo não tem mais condições, mas eu estou com medo. Para onde é que eu vou? Será que eu vou me acabar? Me acabei ali agora, acabo com aquele corpo, nunca mais vou saber de ninguém, não vou ver meu filho, não vou ver meu esposo, nunca mais. Então eu vou e fico ali, me massacrando ainda, massacrando meu espírito, né? Pelo medo, pelo apego. Quando eu desperto que a morte do corpo não morre o espírito junto, é muito mais fácil, é muito mais leve para mim. E aí eu consigo fazer essa despedida, seja de mim, seja do outro, de uma forma mais leve, porque eu sei que é como uma viagem, né? Vocês estão aqui agora, cada uma no lugar, cada um no lugar. Eu não estou vendo vocês, mas vocês estão me vendo, né? Mas eu sei que vocês estão aqui. Eu sinto a presença de vocês, mesmo nós não estando no mesmo lugar físico. É mais ou menos isso que acontece com os seres que nós amamos, que já não estão mais na vida física. Eles nos veem de uma forma que nós não conseguimos vê-los. Nós sentimos a presença deles, mesmo que não guardemos na consciência, e de alguma forma nós nos encontramos. Intencionamos o coração e nos encontramos. E aí eu quero que vocês coloquem aqui, né, o que sentirem e de ir colocando.
E aí eu estou aqui olhando o que que a gente fala, e quando eu trago isso, não quero dizer, ah, porque é espírita, não sofre. Não, né? Para mim, é bem desafiador ainda, muitas vezes, olhar, falar sobre a partida do meu pai, porque está bem recente, 7 meses. E cada vez essa dorzinha vai se acomodando, essa dor dá saudade. É uma saudade. E é aquela coisa, né? Você sempre pensa que poderia ter feito mais, você sempre pensa que poderia ter feito melhor, você sempre pensa que se soubesse exatamente a data, teria feito diferente, mas vai se acomodando. Por quê? Porque eu sei que só foi o corpo dele que partiu, que acabou, né? Ou que está acabando ainda debaixo da terra, mas que o espírito dele continua vivo, que a gente pode se encontrar durante o sono. Quem sabe ele é trazido aqui para os minutos de orações para ouvir também as orientações. Se não, aqui no Evangelho no Lar, que nós fazemos sempre aos domingos, e mesmo que nós não estejamos naquele processo do Evangelho, nós estamos em uma outra reunião espiritual, onde eu intenciono todos os familiares e com certeza ele é trazido, porque ele fazia o evangelho conosco quando estava aqui. Então, naquele momento, ele ainda faz, ele ainda está com a gente, mas não mais no corpo físico. E a mesma coisa traz para nós a visão sistêmica. Por quê? A visão sistêmica que mostra para nós que todos fazem parte, todos pertencem, mesmo aqueles que nem chegaram a nascer. Aqueles que vêm para o ventre das suas mães, e às vezes elas nem sabem, acontece um aborto espontâneo muito no início da gravidez, eles fazem parte, eles não deixaram de existir porque não nasceram de existir na família, de pertencer à família. Eles pertencem à família. Eles são contados, eles precisam ser contados, eles precisam ser vistos. E ninguém, aqueles que eu nem conheci dos meus antepassados, né? E esses dias eu refletia sobre isso. Toda a cura que eu estou fazendo aqui por mim hoje, e as que eu deixo de fazer também, elas vão repercutir nos meus descendentes, os mais próximos, os além, alguns que nunca vão nem saber que eu existi. Hoje é mais fácil pelo advento da internet. Mas daqui a 10 gerações, 15, nem vão saber que eu existi. Mas como eu vivi, as escolhas que eu fiz hoje, de cura, de não cura, elas ainda podem estar reverberando dentro dele. Eu digo que ainda podem estar, porque exatamente em que nível a gente não sabe, mas uma coisa ou outra ainda está, como estão em mim dos meus antepassados, que nós estamos conectados. Não é o fato da gente ter conhecido pessoalmente que nos conecta com aqueles familiares, é o fato deles terem existido já nos conecta com eles, com as histórias deles, com os gostos deles, que muitas vezes são o nosso também. E a gente honra cada pessoa que passou na nossa vida, nosso pai, a nossa mãe, os nossos avós. E nesse curso de cuidador de idoso, algo me encantou lá, porque muita gente que está lá, porque cuida dos pais e quer saber mais para cuidar melhor, ou cuidou dos pais que já faleceram, como eu, né? E quer entender um pouco mais para fazer movimentos de ajudar outras pessoas a partir disso. Outras, tem uma garota de 18 anos que já fez técnico de enfermagem e que está fazendo o curso de cuidadora de idosos para cuidar dos avós. Olha que lindo. Então, é um movimento de muito amor, né?
de muita doação, e eu digo muito que você cuidar do outro, ser cuidador do outro, seja de idoso, seja de criança, seja de alguém hospitalizado, precisa, sobretudo, de muito amor. Como disse Madre Teresa, né? Quando ela recebia cama, ela doava as camas e continuava dormindo numa cadeira. E fazendo isso, e cuidando das pessoas, e alguém um dia chegou para ela e disse: Madre Teresa, mas isso é tudo muito desgastante, né? É, algo tipo, não tem dinheiro que pague, ou eu não faria isso por 1 milhão de reais, por exemplo. Ela disse: nem eu só faço isso por amor. E cuidar do outro é um ato de amor. E a gente sabe que tem pessoas e pessoas. E algumas pessoas vão pelo dinheiro, e o dinheiro é importante, porque a gente não vai pagar nossas contas só por amor, né? Mas o dinheiro, ele vem mais rápido e flui na nossa vida quando a gente faz algo com amor, faz algo com propósito, né? E quando a gente pode olhar para o outro com empatia, né? De saber que hoje é ele que está indo, talvez através de uma doença física, talvez através de uma morte repentina, mas, sobretudo, aqueles que ainda estão nesse processo de desenlace físico, fazendo seus movimentos de passagem, né? E a gente olha para eles com alguma empatia, sabendo que amanhã, hoje ainda poderemos ser nós. Talvez não naquelas condições, talvez em outras mais desafiadoras, talvez mais leve, mas a gente vai fazer com mais amor esse cuidar do outro, esse olhar para aquele ser que está se despedindo do corpo físico, mas que teve uma história de vida na Terra, como eu. E muito da nossa partida tem a ver com como a gente viveu, se não nessa vida, nas vidas passadas. Porque o corpo acaba, e aí, naquele momento, o espírito encerra a missão dele na Terra, mas ele volta para o mundo espiritual para ser feita uma reavaliação do que foi feito nessa oportunidade de reencarnar, para ver para que nível ele passou na vida, ou se ele ficou reprovado, vamos dizer assim, para numa nova oportunidade, que a gente não sabe qual é, nem quando é, nem onde será, retornar à Terra e dar prosseguimento de onde parou. Então, muitas vezes a gente diz, mas eu não entendo, e muitas coisas a gente não entende. Porque fulano está passando por isso, porque Beltrano está passando por aquilo. Porque essa é uma pessoa tão maravilhosa, que nunca fez mal a ninguém, que só viveu para ajudar as pessoas e agora está passando por isso. E fulano tão ruim, tá, não tá. Então a gente precisa entender que fulano, eu, Eridan, estou passando por isso, mas eu estou aqui. A minha trajetória ela foi interrompida na vida do corpo físico passado, mas continua agora. E a Eridan voltou nesse novo corpo, com essa consciência, com essa família, para dar prosseguimento ao que ficou parado ali atrás. Só que a Eridan não lembra. E aí ela vai achar que foi injusto, que ela não merecia, mas nada é injusto. Todos nós, mesmo aqueles que de alguma forma hoje estamos sendo vítimas,
Lá atrás, nós fomos os algozes. Isso não justifica o que está sendo feito, né? No Evangelho está escrito: escândalo é necessário, mas ai por quem venha o escândalo. Então, eu tinha que resgatar, mas não necessariamente fulano ou beltrano que tinham que ser os meus cobradores de impostos, porque esse resgate daquilo que eu fiquei devendo para a lei divina é algo que eu vou ter que fazer, que eu vou ter que passar. Mas como eu vou ter que passar, quem serão os meus cobradores, ou eu ser o cobrador do outro que ficou me devendo, essa pode ser uma escolha. Aquilo que eu vou ter que resgatar não é uma escolha, é o plantio. Eu plantei, eu vou ter que colher. Mas sobre eu fazer com que o outro me pague, eu vou dizer assim, para ficar claro, aquilo que ele está me devendo, essa é uma escolha minha. Eu posso só permitir que a lei divina faça, não a cobrança, mas o reajuste. As leis divinas, elas nos colocam num lugar de reajustar aquilo que é preciso. Então, o meu convite para mim, primeiro, para cada um de vocês, é que a gente possa viver todos os dias como se fosse o último dia. Não de forma irresponsável, né? Ah, então eu vou agora jogar tudo para cima, não. Mas como se fosse o último dia aqui na Terra. Se hoje fosse o último dia de vida aqui na Terra, de cada um de nós, quais seriam as escolhas que nós faremos hoje? Será que uma discussão que eu tive com alguém teria um significado tão grande para mim? Será que tem alguém que eu gostaria de ver, de falar algo para esse alguém? E não importa se esse alguém não me falou o que eu não gostaria, o que eu gostaria, se não fez por mim, eu estou falando sobre mim. Se eu vou sair daqui hoje, eu quero falar algo para alguém, eu quero fazer algo para alguém, o que me deixaria mais leve na hora de partir? E que a gente viva assim. A gente não viva, eu vou dizer, e a gente vive muito na reatividade. Eu gostaria de fazer ou falar algo de uma forma, mas eu reajo ao como o outro fala ou faz comigo ou espera. Não, que a gente só seja a gente, que a gente viva nessa leveza, porque quando a gente sair daqui, o que vai contar para nós é a forma que a gente viveu, é as coisas que a gente fez, é o que a gente fez com o que fizeram conosco. Não é sobre o que o outro fez conosco, não é como o outro me retribuiu ou deixou de retribuir, é o que eu fiz com isso. Isso facilita até para o meu desapego na Terra. Porque às vezes eu estou aqui num sentimento de culpa, de raiva, e aí eu desencarno, mas eu não quero ir com a espiritualidade. E ela não leva ninguém à força, não, viu? Ela não é a gente que sai, não, vai ter que ir, vem. Não. Ah, quer ficar aí? Olha, você está vendo, o corpo físico não dá mais. Não, mas eu não vou, porque fulano está me devendo, porque eu não queria ir, porque eu acho que foi injusto. Bom, irmão, então nós estamos aqui. Quando você quiser, e aí tem gente que fica, né? Aí vê o corpo sendo cremado, aí sente aquela coisa de estar sendo queimado, aí vê ser enterrado e sente ser enterrado. E aí começa o processo de putrefação e está lá também. E tem inúmeros relatos, né? De Chico falava nas histórias dele, dos espíritos ainda sentados no túmulo, aguardando diversas coisas. Esses são os espíritos apegados.
a matéria. Então, acabou a matéria, mas fica lá. Não aceita a ajuda da equipe espiritual para seguir para a luz, para a luz, para a luz da consciência, para a luz da espiritualidade, para os tratamentos físicos. Então, que nós não sejamos esses espíritos apegados ao corpo físico quando chegar a nossa hora de ir, que os nossos entes queridos também não sejam esses espíritos apegados, que não fiquem apegados pelo sofrimento, que a gente possa liberar esses entes queridos para que eles sigam também os seus destinos, porque se a gente fica aqui na revolta, porque acha que partiu muito cedo, porque acha que não era a hora de ter ido, a forma de ter ido, porque tem tanta gente ruim que não vai e esse vai, pois é. Aqueles que são ruins, eles têm que ficar ainda, porque é aqui o lugar da gente aprender. A gente vai aprender no mundo espiritual? Vai. Mas a gente precisa aprender algumas coisas aqui na Terra para ser contado a nosso favor. Então, imagina que aquele que a gente considera ruim morre agora, não conseguiu evoluir como deveria. Então, deixa ele aqui na Terra. Deixa aquele que partiu ir em paz, sem choro de lamentação. E isso não quero dizer que não vai ter choro de saudade. Eu choro de saudade dos meus pais. Mas até quando eu choro, e às vezes, sobretudo antes, que eu entrava naquele processo de maior profundidade de tristeza, eu sentia aquilo, né? Não faz assim, filha. Na medida que você chora assim, essa dor chega em mim. E é exatamente isso. O que nós sentimos e falamos e vibramos aqui alcança os seres que nós amamos ou que nós não amamos e estamos, né, ainda conectados, porque tem gente que diz, fulano morreu, graças a Deus, não quero mais nem saber porque fez isso, fez aquilo, está conectado com ele, sinto muito, se pensa que desconectou porque morreu, mas fica todo dia pensando, falando no que a criatura fez, está ainda conectado, aprisionado a ele, aprisionando, obsediando ele e muitas vezes sendo obsediado por ele, porque a gente acha que a obsessão ela só vem dos desencarnados para nós, não, mas ela vai daqui para os desencarnados também. Quando eu não permito que o outro siga em paz, porque eu fico mandando vibração de raiva ou chorando, amarrando, porque muitos filhos vêm nas sessões espíritas, né, nas cartas consoladoras, para de chorar, por favor, na medida que vocês choram, eu fico preso. Não é só um choro de saudade, é aquele choro da revolta, é o choro que não aceita, né? Sobretudo as mães, e eu não estou dizendo que é fácil. Eu nem saberia como seria e nem quero, né? Quero que as coisas sigam o fluxo que a gente pensa que é natural. Os pais vão primeiro, os filhos vão depois, mas que a gente trabalhe isso, de aceitar, de entender que o corpo físico acaba, mas o espírito continua. Então, eu quero convidar a vocês a fazer agora um breve exercício meditativo, curtinho, para a gente ir se encaminhando para o final da nossa live. E às 10h08 na minha página eu vou fazer um movimento constelatório. Então, quem sentir estar presente. Mas nesse momento eu quero pedir que a gente feche os nossos olhos, se for possível. Inspire, expire lenta, profunda e suavemente. E na medida que a gente inspira e expira, a gente permite que venha à nossa mente agora todas as pessoas que nós amamos, que estão aqui, as que já partiram, talvez aquelas que partiram, mas que nós não conseguimos também fazer as pazes com elas, liberá-las, ser liberado por elas, pedir perdão e perdoar.
Imagina agora que elas estão à sua frente e que você pode olhar para cada uma delas com gratidão. Gratidão por tudo que foi, do jeito que foi, pelo preço que custou a cada um de vocês. Olha para elas e diz: eu reconheço o lugar que você tem na minha vida. Inspira e sente. Os que ainda estão na vida física também te agradecem, seguem seus caminhos. E talvez vocês voltem a se encontrar, talvez não. Aqueles que já partiram para o mundo espiritual também te agradecem e seguem os seus caminhos com leveza, se desconectando de nós por qualquer ligação de mágoa, de revolta, de não aceitação. Porque nesse momento a única coisa que existe é o amor incondicional por nós, por cada uma dessas pessoas que passaram na nossa vida, por aquelas que estão se despedindo do corpo físico e que talvez ainda estejam apegadas, que nós possamos enviar a elas agora amor incondicional, a certeza de que a vida continua após a morte do corpo físico, de que o amparo espiritual também vai continuar e de que no momento oportuno nós voltaremos a nos encontrar. Às vezes durante o sono, às vezes numa outra vida, mesmo sem lembrarmos quem somos, quem eles são, talvez em forma de amigos e amigas queridas, mas que a gente sinta e saiba no coração que a melhor forma de nós honrarmos cada uma dessas pessoas, de nós amarmos cada uma dessas pessoas, é permitindo que elas sigam em paz, que nós estejamos aqui e agora em paz, sabendo que quem compreende a imortalidade da alma deixa de viver com medo da morte e começa a viver com responsabilidade e amor diante da vida. Porque a morte do corpo, ela fecha os nossos olhos físicos, mas jamais os olhos espirituais. Ela nos afasta fisicamente e temporariamente daqueles que nós amamos, mas nos une espiritualmente através desse amor incondicional. E assim, nós agradecemos aos nossos anjos da guarda, aos seres de luz que estão conosco, pelos bálsamos de luzes aqui derramados em nós, nas nossas almas, nos seres que nós amamos, que partiram, aqueles que ainda estão aqui, para que possam partir em paz. E que nós possamos viver todos os dias sendo melhores do que fomos ontem, fazendo o melhor por nós, pelo nosso próximo, pelos nossos seres amados. Que assim seja.
Gratidão pela escuta amorosa, pela companhia. Vejo vocês na próxima quinta-feira, para quem vem aqui para os Minutos de Orações, às 10h08, para quem vai estar comigo lá na minha página, independente de querer trazer um tema, traz as boas vibrações, traz a presença amorosa, traz as contribuições. Gratidão, eu vejo vocês. Gratidão para vocês também. Curtam, compartilhem, tragam aqui, né? Como é para vocês, o que eu deixo, o que é que vocês querem que tragam mais. Gratidão.